E aí, salve uma igreja, paz do Senhor, os irmãos aí que tá me vendo agora. Aqui é o Marcos, meu Marcos. Vou trazer uma palavrinha aqui. Trazer uma palavrinha aqui, pois a câmera tá aqui assim, pros irmãos aí, entendeu? Pros irmãos ficarem ligados aí. Agora a câmera tá pra minha frente aqui, né? Vamos lá. Um pouquinho aqui, na palavra do Senhor. Bom, o primeiro vídeo aí meu aí, né? Meu primeiro vídeo aí, mostrando meu rosto aí pra vocês, entendeu? E vamos lá então, né? Vamos ler aqui na revistinha aqui, ó. É antiga, mas dá pra dar uma leitura, né? É antiguinha, mas já é velhinha já. Eu tinha outra aí, mas entendeu? Eu tinha outra, mas eu não sei onde tá não. Eu só tenho essa aqui agora, né? Na escola bíblica dominical que eu ia. Então vamos examinar aqui junto aqui, né? E aprender nós aí junto aí, né? E vamos aprender a doutrina dos apóstolos, a verdadeira doutrina, a palavra do Senhor, né? Tá complicado, meu parceiro, né? Muita papagaiada dentro das igrejas hoje. Tá dando até raiva. Entendeu? Tá dando raiva. Tá dando raiva aí, não dá dano não, meu irmão. Espero que o áudio esteja bom, né? Que não tem o fone aqui, né? O fone tá meio assim, não tá funcionando, né? O áudio não funciona com fone, só funciona assim. Então vamos ler aqui, né? Onde eu tava lendo ali. Devagarzinho, tô aprendendo ainda mais. E o que Deus vai falar aqui nesse vídeo aí, pros irmãos alertar o povo. Vamos falar a mordomia do corpo. E aqui acompanhando a palavra do Senhor. Então vamos lá, né? Tessalonicenses de santidade, né? Fala aqui da santidade dos irmãos, santidade, né? Ó, vou falar aqui, ó. Romanos capítulo 1. Capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. O Paulo foi chamado para apóstolo, né? Foi chamado de Deus, né? Hoje em dia a gente vê que tem muitos por aí que mete o nariz onde não é chamado, entendeu? Se intitula pastor, presbítero, diácono, e só pela graça do Senhor. Nunca teve nenhuma experiência, nunca teve uma experiência de libertação, entendeu? Experiência com Deus mesmo sincero, entendeu? Um testemunho fiel, né? Igual eu botei aí, né? Coloquei meu testemunho aí no canal aí, entendeu? Do ato que eu tive, né? O ato que eu tive não, né? Que o inimigo preparou pra mim, né? O ato de pedofilia aí, entendeu? Coloquei, tá no canal aí, os irmãos gostaram, assim, se interessar de dar uma examinada, né? Dar uma examinada lá. E li na palavra do Senhor, né? Que o próprio Deus nos ensina, né? Ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, né? Para quando crescer não se desvie, né? Lá em Provérbios, entendeu? Então o apóstolo Paulo foi separado mesmo, realmente separado, luz e trevas, né? Então a gente não pode fazer a vontade das trevas, né? Falar mesmo assim da santidade mesmo, né? Da parte do Senhor Jesus Cristo, né? Sem hipocrisia mesmo, né? Entendeu? Meu primeiro vídeo aí, né? Fica até meio assim, meio sem jeito, né? Meio com vergonha assim, mas é a primeira vez, né? Então, vamos lá. Desse vídeo aí, vou fazer os dois, pelo menos com 12 minutos, né? Apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, o apóstolo Paulo foi separado mesmo, realmente chamado de Deus mesmo. Esse teve chamado de Deus mesmo, não só ele, os outros, todos os apóstolos, né? Na Bíblia, né, lá no livro de Mateus, os 10, são 10 ou 12, vamos ver aqui, né, vamos ver lá, né, vamos marcar aqui, né? Aqui é Mateus, os 12 e a sua missão, foram 12, né, 12 apóstolos foram chamados 12, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para o expulsarem.
Deus deu poder para expulsar, mas só que esse poder não está sendo, né, bem utilizado não, meu parceiro. Tá faltando autoridade hoje nos pastores de hoje, tá complicado, tá faltando palavra, doutrina. Doutrina mesmo, né? Pregar contra o pecado mesmo, contra a prostituição lá, né? As avarezas, a concupiscência, né? A cobiça, né? A cobiça dos bens preciosos, né? Aqui a cobiça do ouro, da prata, do dinheiro, né? Aqui também fala que eu até escrevi um pouquinho aqui, né? O desejo carnal, né? Sexual, né? Concupiscência, né? A pessoa ela é enganada pelo próprio pensamento, né? Ela faz a coisa pela, como posso dizer? Pela emoção. Não tô olhando pra cá, mas a câmera aqui, né? Pela emoção. Então o que acontece? Se a gente for perder tempo da só vida pastor, pastor aqui da terra, pastor da terra, a gente vai quebrar a cara, viu? Se nós que é novo, nós seres humanos que somos novos, 24 anos, tô 24 anos, tá vendo? Pode ver a diferença aí, tá vendo? Pode ver que é diferente, né? Um jovem de 24 anos, tá vendo, né? Transformado, lavado e remido pelo sangue do cordeiro, entendeu? Já vivi nessa vida de prostituição, né? Da pornografia, masturbação. Teve esse ato aí, né? Pecaminoso aí, que o diabo aprontou pra mim da pedofilia, entendeu? Que ele armou realmente contra mim mesmo. Mas graças a Deus, né? Deus ele me transformou a minha vida, graças a Deus, não tô aqui, né? Falando do Evangelho de Cristo, a verdade, que é a verdade dona. Mas a gente vê hoje só baboseira, né? Pastor que se envolve com rabino, com maçom. Que a luz me fala? O que Paulo ia fazer com envolvido lá com maçom lá, hein? Com maçonaria, com essa seita braba. O apóstolo Paulo não ia perder tempo não. Não ia lá ficar lá sentado no meio deles lá. Ele não foi, nenhum deles foi a pregar. Eles pregavam para aqueles que realmente queriam ouvir o evangelho, entendeu? Então Deus mandou os apóstolos, os discípulos, né, para evangelizar mesmo, para curar os enfermos. Não é só porque dons, prodígios e maravilhas Deus Satanás faz, né? Realmente, né? Falar línguas estranhas ele também fala. Então nós temos que vigiar com essas coisas aí, mano. Tem que buscar discernimento da parte de Deus, né? E uma das coisas que Deus tem me mostrado aí na noite de madrugada, que Deus ele me mostra as coisas, né? Um privilégio, né? Que nós seres humanos temos pequeninos, né? Pequenino, Deus ele revela as coisas para aqueles que, como eu posso dizer, que reconhecem que é um pecador miserável, né? Que depende do Espírito Santo de Deus, né? E não daquele cartãozinho sujo. Sabe aquele cartãozinho sujo? Vai morrer na fila, muitos vai morrer na fila do sujeito, não é profetizando não. Não tô fazendo negócios carinha de youtuber imaturo. Você sabe que tem muito pastor imaturo, né? Não tem realmente assim a mente de Cristo. Primeira coisa, transformação por dentro e por fora. Tem que limpar o interior para depois o exterior ser limpo. Aí vai ter a mente de Cristo, o pensamento. Deus vai meditar com a gente, né? Ele vai falar com a gente em pensamento. Deus ele vai estar sempre conversando conosco, né? Para quem tem esse dom, né? Porque o dom de ficar ligado em tudo que é ligado na terra é ligado no céu, é ligado no céu. Tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Então, para mim estar ligado com Deus, eu tenho que ligar aqui na terra. Eu tenho que ligar na terra para ele ligar comigo aqui, entendeu? Quer dizer, eu tenho que ligar. Como eu estou aqui na terra, não estou no céu, né? Eu tenho que ligar aqui lá em cima. Aí Deus ele começa a falar comigo, né? Mas só que hoje em dia o povo tá, né, soberbo, nariz em pé, ó. Nariz em pé. Não dá valor aos pequeninos que Deus está levantando. Não tá dando valor não, filho. Não tá dando mais sal. O sal mesmo, que era para ser sal, tá acabando. E é verdade. Você pode pegar aí no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 1 por diante. Você pode ler todinho por diante aí. Vou te mostrar aqui, ó. O sal, tem muitos pastores por aí que falam que é sal, que tem autoridade, mas não prega a doutrina. Não vive a doutrina dos apóstolos, entendeu? Eu mesmo já participei de uma igreja assim, né? Que ele só pregava o amor. Prega o amor, fala isso, fala aquilo, tal, e bababá, não sei o que, tudo bem, né? O amor verdadeiro, o amor mesmo, o amor que está na Bíblia, o que está na Bíblia. Não é esse amor fajudo que vocês veem, não. Amor de, entendeu? Meia tigela, amor de vagabundo. A verdade é essa, não vou passar, você tá vendo aí a minha, né? Meu rostinho aí, né? Beleza, né? Então aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ó. A descida do Espírito Santo, entendeu? Mas vamos aqui falar no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. O verdadeiro amor, presta atenção, ó. Versículo 42, ó.
Ó, versículo 42, ó, por diante, ó. E perseveravam, aquela verdadeira igreja, até esqueci a igreja primitiva, né? Como era que a igreja primitiva naquela época, aquela igreja mesmo realmente que era perseguida, que tinha a Inquisição Católica. Depois os irmãos pesquisam aí sobre a Inquisição Católica, a Inquisição Romana, que os cristãos morriam, né? Morriam mesmo, né? Por causa da palavra, por causa do nome de Jesus Cristo, eles eram perseguidos. Então, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina é a palavra de Deus aqui, a palavra de Deus, ó. A palavra do Senhor, a palavra do Espírito Santo. Então, para você pregar, você tem que você morrer pro mundo, morrer as coisas do mundo, sabe? Aquelas coisinhas lá do mundo lá. Prostituição, mentira, ganância, soberba, presunçosidade, né? A mentira, o perjurar, a calúnia. Palavras de cobiça, né? Palavras de maldade para ferir o irmão, né? Porque a repreensão, né? Repreensão é repreensão, né? Tem pessoas que sabem repreender mesmo. O Espírito Santo fala da boca, né? Do irmão, né? Do irmão, do obreiro, do presbítero, do diácono, do evangelista, que são sinceros, tem sinceridade, né? A gente tem que ter sinceridade, nós seres humanos temos que ser sinceros, né? Não interessa se o fulano, Deltrano vai rir da tua cara, porque vão mesmo, né? Vão rir da tua cara mesmo. E é complicado hoje você ver uma igreja sincera, né? Que tem palavra, doutrina, mas é dura, viu? A palavra é dura. A doutrina, meu irmão, é o modo de viver, modo de pensar, né? É assim, nossa roupa não dá o caráter, né? Mas o caráter da pessoa que vai decidir definir a roupa que ele vai usar. Entendeu? Mas primeiro disso, Deus ele transforma a pessoa. Entendeu? Deus ele vai transformar, o Espírito Santo vai transformar a mente, vai dar maturidade, vai dar Espírito Santo, né? O Espírito Santo, né, vai descer sobre a pessoa ali, vai ter transformamento espiritual. Vai ficar um pouco grande, mas vai ser bacana. Não sei se vocês já ouviram falar daquele tal de encontro com Deus e tal, pá, vamos para lugar, encontro e tal, não sei o que, uma mentira, não vai nessa ideia não, assim. Não vai nessa ideia de encontro com Deus em tal lugar, Nova Iguaçu, Queimados, no Neblon, Copacabana, não vai nessa ideia não, filho. Não vai nessa merda não, que tu vai se ferrar, isso sim, filho. Entendeu? O verdadeiro encontro com Deus é na tua casa, dentro do teu quarto, orando, falando com o Espírito Santo de Deus. Essa merda de encontro com Deus, vamos pra lá, não sei o que. Eu tô falando falso, né? Porque tem o verdadeiro que eu tive. O verdadeiro encontro com Deus eu tive dentro da minha casa. Eu vou falar pra você, vai ficar um pouco grande aí. Fulano, vamos em tal lugar, vai ter um encontro com Deus armado assim, vai ter em tal lugar lá, vai ser um salão grandão, né? Um galpão enorme, vai ter muitas pessoas, muitos pastores, mas não é assim não. Muitas das vezes, Deus ele pode te levar para te mostrar. Porque a palavra de Deus é realmente, ela liberta, cura e salva mesmo, mas é dura, é pesada, a palavra corta, a espada corta mesmo, afiada mesmo, com força. Eu me batizei, né, com 20 e pouco, 23, 22 anos, se eu não me engano. Aí Deus foi, antes de eu me batizar pelas águas, presta atenção, tudo tem uma palavrinha, né? Antes de eu me batizar, eu não precisei de fazer o curso de batismo, né, que muitas das vezes os pastores fazem, né, antes de as ovelhas se batizar, não é? Não tem? Eu não preciso disso não. Se você crer, se você for crer e for batizado, será salvo. Não é assim que a palavra de Deus fala? Se você crer e for batizado, será salvo. Se você não crer e for batizado, já está condenado. Então, antes do meu batismo pelas águas só, eu só tenho batismo pelas águas. Pelo Espírito Santo ainda não, mas eu creio que Deus vai me batizar pelo Espírito Santo. A gente tem que buscar, né? Tem que buscar mesmo. Aí eu tive meu processo de libertação, né? Dentro da igreja. Foi aquele choro de arrependimento, sabe? Choro de arrependimento mesmo. Aí eu vou contar um pouco do meu testemunho assim, sabe? De libertação. O verdadeiro encontro com Deus. Presta atenção, Deus me levou no ministério, lá em Queimados, no bairro do Carmo, para me mostrar a realidade do Evangelho, né? A realidade do Evangelho. Quem realmente é pastor e quem não é. Então Deus me levou como ovelha. Deus ele me levou como ovelha, eu como ovelha, no meio de lobo, no meio de bode, pastores bode safado, para me mostrar. Aí então lá Deus foi me transformando, Deus foi tirando os carrapichos, entendeu? Foi me libertando ali. Era muito choro, lágrima mesmo, com sinceridade mesmo, eu chorava muito, porque o pecado eu estava afundado no poço do lodo puro, só pecado mesmo.
Aí Deus foi me mostrando em sonho que ele estava me limpando, ele estava me tirando do lodo, né? Daquele poço de lodo, aquele pecado sujo, aquela lama preta, sabe? Que muitos dentro da igreja, né? Tá assim, tá assim mesmo, tá indo pra igreja de qualquer jeito. Eu também era assim. Quando eu tinha 14, 15 anos eu era assim, ia pra igreja de qualquer jeito, não tava nem aí. Ia pra igreja de qualquer jeito, tocava guitarra, tocava bateria, nem sabia nem tocar direito. Ia só pra tocar, ouvia a palavra, ouvia, mas não dava ouvido. Prestava um pouco de atenção, entendeu? Mas ele chegava ali a Bíblia, entendeu? Mas não me ligava, entendeu? Não me ligava. Hoje, pela graça e misericórdia, que hoje somos salvos pela graça, hoje eu leio a Bíblia, né? Tenho um primeiro amor, claro, né? Quando eu tive minha experiência de libertação ali, né? Deus me libertou ali, foi me limpando. Quando realmente eu me entreguei para Jesus mesmo, que eu cheguei lá no ministério, lá grande, não é tão grande, mas era grandinho, né? Que o pastor chegou e perguntou para mim, o que tu quer? O que você quer com Deus? Aí eu falei, quero me reconciliar com Deus, quero ter uma aliança com o Espírito Santo de Deus. Eu comecei a chorar mesmo, de sinceridade. E o pastor falou, olha irmão, olha, tá vendo aí o que Deus faz, tá vendo que coisa linda, tá vendo? Eu ainda cheguei a ficar 6 meses lá, né? Ainda cheguei a ficar 6 meses naquele ministério, lá em Queimados, no bairro do Carro, Boas Novas, né? O nome do pastor é Pastor Valdir, né? Pastor Valdir, bairro do Carmo. Eu tenho um diploma não, né? É um certificado, né? Certificado de batismo, que eu me batizei. Beleza, Deus foi me mostrando que lá não tinha nada pra mim. Lá não tinha nada, Deus também me mostrou também que tinha algumas coisas acontecendo lá no meio. Deus me mostrava aquele pastor, sabe assim, chorando, se escondendo, como ele estivesse indo pra algum lugar, se escondendo. Não tenho nada contra ele, entendeu? Nada contra ele, nada. Mas só que Deus mostra para os sinceros, os humildes, os pequeninos, né? Deus esconde essas coisas aos sábios e os entendidos e mostra para os pequeninos. Pequenino é aqueles que realmente aqueles que reconhecem que é pecador, que depende do Espírito Santo de Deus, que se humilha diante de Deus, não diante de homens, diante de Deus. Por isso que eu estou falando que tem o verdadeiro evangelho, que o Espírito Santo de Deus te ensina. Você que quer Deus, você está vendo eu aqui diferente? Você olha para mim, Deus vai te dar discernimento se realmente Deus me transformou de verdade. Tá vendo a diferença? Você não é bobo, você não é cego. Quando você vê esse vídeo, eu creio que esse vídeo vai chegar a alguém por aí nesse mundo, nas redondezas, e você vai ver realmente que Deus ele transformou esse rapaz aqui, entendeu? Que era um vaso de barro. Nós somos vaso de barro. Tem que ser vaso de barro, porque vaso de barro é provado no fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados, três jovens foram jogados no fogo da fornalha quente. E eles não se queimaram, porque o Espírito Santo de Deus estava lá com eles. E Nabucodonosor, eles viram, né? Eles viram que tinha mais um rapaz lá dentro. Quem é aquele que está lá? Não só tem três lá dentro? Então eles tiraram o Sadraque, Mesaque e Abednego de dentro do fogo da fornalha quente. Tiraram eles de lá e eles falaram, nossa, o teu Deus é o Deus Todo-Poderoso, vamos adorar somente a Ele. Mas só que ele não adorou o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o Deus de Israel, Jesus Cristo, né? O Todo-Poderoso. Ele não quis. Mesma coisa que eles falaram, que Nabucodonosor falou para aquele povo, olha, vamos fazer uma estátua muito grande. E ele fez toda de ouro, né? Toda para ele, pensando só nele, um reinado só dele. Só que ele teve um sonho da parte de Deus e Daniel discerniu o sonho para ele. Só que ele não fez conforme a visão que Daniel discerniu para ele. Ele pensou só nele, né? Eu tenho até aquele escrito aqui, ó. Olha só, que na verdade era para ser dividido, né? Aí eu contei um pouco do meu testemunho, mas eu vou, né? Por exemplo, aí, ó, sobre a estátua aí. A estátua lá de Daniel, capítulo 3, ó. A estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. É a estátua que Nabucodonosor mandou fazer de Daniel era aqui, ó, Império Babilônico de ouro, a cabeça era de ouro. Depois vocês pesquisam a imagem, né, da estátua de Nabucodonosor. Ele pensou só nele. Na verdade, essa estátua era para ser assim, Império Babilônico, ouro, a cabeça era de ouro. Império Medo-Persa, prata, que era a estátua mais ou menos assim, né? Que era para ser aqui dos ombros até aqui, ó, mais ou menos aqui na barriga aqui, ó, de prata, né? De prata. Império Grego,
O Império Grego era para ser de bronze, que é as pernas, do joelho até a cintura, era para ser toda de bronze. Então, dá a entender que era para ser reino, divisões de reinos, né? 1, 2, 3, 4, 5 reinos, era para ser 5 reinos. Ele não fez esses 5 reinos divididos, presta atenção. E o outro império é o Império Romano, ferro. O Império Romano era as canelas da estátua. E se eu estiver errado, seu irmão pesquisa direito, pesquisa, examina tudo que eu estou falando, examina tudo que eu estou falando. Quando vocês forem nessas igrejas, né, que vocês vê esse jovem aí, pregador, metido falador de língua, né, que fala línguas estranhas, tá? Deus ele dá discernimento de tudo. Nem todo mundo que fala língua tem o batismo do Espírito Santo, entendeu? Ali não tem, ali falta muita maturidade, ó, tá vendo? Desses jovens que falam línguas estranhas, não sei o que, é porque falta maturidade, mente de Cristo. Falta mente de Cristo, eles não têm mente de Cristo, por isso que falam línguas estranhas de qualquer forma, e acha que Deus está falando da boca dele, mas não está não. Ali é blasfêmia contra o Espírito Santo, Mateus 6, capítulo 12, se eu não me engano. Depois você pega o Mateus 6 e lê todo ele para você ver. Tem o Império Romano de ferro, que era para ser de ferro, e o Império Romano reformado. É os pés, né, da estátua, que é ferro e barro. Os pés da estátua eram para ser de ferro e barro, misturado, fundido, e os pés iam ser de ferro e barro. Só que Nabucodonosor não deixou, né? Ele fez tudo para ele, pensando só nele. É assim no dia de hoje, né? O ser humano só pensa em si, né? É igual o falso profeta, né? Os falsos profetas, os falsos pastores, apacentadores de si mesmo. Só pensa no teu dinheiro, no teu dinheiro. Ele é bom de lábia. Um pastor, né, que só pensa em si, dinheiro, dízimo. O cara é bom de lábia, é muito educado, o cara. Pensa no cara educado, bom de lábia, é educado, é atencioso, dá atenção para tudo e tal. E quando ele vê que não tem nada, contigo, que o negócio não é para tu ficar ali, ele começa a se afastar. Ele se afasta, não dá mais ideia para tu. A única coisa que ele fala é: oi, tudo bem, a parte sua acabou. Quando ele vê que não vai arrumar nada contigo para te atrair, deu para dentro da roda de escarnecedor dele. Opa, isso aí eu não tenho nada não. E a mesma coisa era lá, quando eu tava lá. Eles perceberam que não tinha nada comigo ali. Opa, esse rapaz não é pra ficar aqui não. Deus trouxe ele aqui só pra mostrar pra ele. Beleza. Começaram a se afastar. Aí eles arrumaram o quê? Eles vão arrumar outra estratégia. Deixa ele se achegar. Já que a gente não consegue trazer, deixa ele se achegar. Só que Deus não deixou se perder, né? Aí esse aqui é um império, né? Que era para ser um império ali. Cinco nações, né? No caso reinos, né? Que era para ser dividido ali. Ouro, prata, bronze, ferro. E o Império Reformado. Império Romano Reformado, né? Que dá para entender que hoje você vê muito ministério, né, de nome trocado, né? Você pega a Assembleia de Deus, a Assembleia Renovada, que é nome trocado, Batista, nome trocado, Assembleia, né, Universal, nome trocado. Tem muitas Universal que é nome trocado, Presbiteriana, Triangular, Adventista do Sétimo Dia, Cara de Leão. Tem muitas igrejas que é nome renovado, eles trocam o nome. Quando muda o nome, muda a doutrina. Então, deixou de ser igreja há muito tempo. Porque a palavra, realmente a palavra, ela abre o nosso entendimento. Ela tira as escamas do bicho, as escamas de Satanás. Aí tu passa a enxergar a verdade. Aí tu vai ver quem é teu irmão, quem é teu inimigo, né? Que na verdade o verdadeiro cristão tá rodeado de lobo. A luz incomoda as trevas. Então quando você der legalidade para o Espírito Santo de Deus entrar em tu, reformar você numa nova criatura, fazer um vaso novo, aí você vai ver, Deus vai te mostrar quem é teu verdadeiro irmão. Teu verdadeiro irmão em Cristo, porque tem um monte de joio misturado, não dá para arrancar, né? Porque se arrancar o joio, o trigo vem, então não pode, né? Deus começou a me mostrar, Deus me levou ainda a partir do testemunho, Deus me levou num lugar, permitiu eu ir, né? Num lugar muito grande, numa igreja muito grande mesmo. Dizia eles que era uma parte do templo deles, né? Pior ainda, filho. Um monte de pastor de boca, de caderneta, sabe pastor de caderneta? Faz ali 4 ou 5 anos de teologia, faz 3 meses, 6 meses, 2 anos de seminário, acho que é pastor. Mas nunca teve experiência mesmo ali, aquela experiência pesada para dizer, não, é pastor mesmo. Precisa desse pastor, só para dizer, não, esse é crente de verdade mesmo. Nunca tiveram. Tem pastor que nem expulsar demônio expulsa. Tem que jogar tudo nas costas da mulher, como eu mesmo já vi lá naquele ministério.
Beleza. Então, meu irmão, Deus ele abre nossa visão, né? Eu falei só um pouquinho aqui da palavra e já entrei onde? No meu testemunho, né? Então, muitos vão falar, um jovem pequeno, né? Jovem pequeno e tal, não dá valor pros pequeninos. Você que se acha grande não dá valor pros pequeninos, entendeu? Você, que o irmão não sabe falar da doutrina, não sabe nem fazer doutrina. Olha só, a doutrina não é feita não, ela já está feita há muito tempo pelos apóstolos, entendeu? Os apóstolos já fez a doutrina há muito tempo, desde 2000 anos atrás, no Novo Testamento. Então Deus deixou a doutrina dos apóstolos para a gente viver e pregar. Viver a doutrina, tem que viver primeiro para depois pregar. Você está vivendo a doutrina dos apóstolos, você que fala que é pastor, você vai ver esse vídeo aí. Você que fala que é pastor, você vive a doutrina mesmo, você consegue se confessar mesmo, falar o teu verdadeiro testemunho assim, para todo mundo ver? Consegue se confessar para tuas ovelhas lá? Tu consegue se confessar para tuas ovelhas lá? Falar os teus podres para tuas ovelhas, para dar um testemunho fiel? Não, você não consegue, né, filho? Você tá com o rabo amarrado no diabo. Entendeu? Então, parceiro, se não for o Espírito Santo de Deus mesmo, me usando mesmo, o Espírito Santo me ensinando a palavra de Deus, meu irmão, então eu não quero não. Como eu já falei já na igreja onde eu tô indo, quer dizer, tô indo, né, mas eu parei um pouquinho pelo testemunho que eu dei aí, né, que eu tava na minha tia lá, e ela macumbeira, então o bicho baixou lá, e quase que eu não volto, né, mas pela graça e misericórdia eu tô aqui. E os irmãos viram lá que, né, 26 minutos, meu parceiro. Aí o que acontece? Eles não pregam, né, meu irmão? Eles não pregam. Atos dos Apóstolos 40, eu li aqui, né? Vamos continuar lendo aqui, ó. A doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, já que a tua igreja não tem oração, você mesmo tem que orar, pô. Antigamente tinha. Na igreja primitiva, naquela igreja lá atrás mesmo, naquela igreja fiel, tinha, o povo era povo de oração. Ainda tem, existe ministério fiel, assim, sabe, sincero, existe pastor sincero, existe irmão sincero, mas é muito difícil, meu irmão. É muito difícil você ver um pastor sincero que prega duro, que fala mesmo sem medo de magoar ninguém não. Porque nós que serve a Deus, né, os cristãos de verdade, que a palavra de Deus fala assim, ó, torne-se louco para ser salvo, você que é sábio, tem teologia, tem seminário, ixi, a letra mata, torne-se louco para ser salvo, se não for louco, tu tá lascado. Então não adianta pregar só lá dentro, tem que pregar fora também. Eu mesmo já preguei fora, né, uma vez na rua, com meu pai e com a minha mãe lá, né, que a gente foi numa lojinha aqui em Queimados, e uma vez eu fui sozinho numa padaria aqui perto, que é uma padaria de adventista do sétimo dia. E lá Deus permitiu que eu falasse da palavra para eles. E eles não quiseram dar ouvido, né? Alguns riram da minha cara, debocharam, mas Deus me deu autoridade para falar lá dentro, eu sozinho. Chegou lá um motoqueiro lá, um negro lá, nada contra os pretinhos, né? Porque tem uns pretos aí que, pô, é vacilando pra caramba. Eu mesmo lá na igreja lá na igreja de onde eu era, tem um rapaz lá pretinho lá, né? Falava comigo e tudo mais. Quando Deus me libertou mesmo, Deus me deu a visão, meu irmão. Uma vez eu fui no mercado, quando eu vi ele primeiro, olha só, pra tu ver como é que o inimigo é astuto. Eu vi ele primeiro, ele fingiu que não tinha me visto. Ele já sabia que eu tava ali, mas, opa, vou deixar ele me ver primeiro. Quando ele chegou perto de mim, tava puro não, bicho, tava com os bichos, tava com 70 bichos lá, tá doido. Comecei a me tremer assim, que foi a primeira vez, né? A primeira vez que é a experiência, você que nunca teve experiência assim, né? Quando você tiver a experiência que Deus permitir, aí tu vai ver. Quando o cara chegou perto de mim, eu comecei a me tremer, com o telefone na mão. Fulano, me dá teu número aí pra gente conversar. Fiquei todo me tremendo, meu Deus. Aí ele falou, pô, tá tremendo por quê, cara? Então pra tu ver, né? Ainda ficou rindo ainda. Eu aí pá, né? Não sabia o que falar. É emoção. Tava com medo, tava tremendo com força. Aí eu tive a minha primeira experiência. Pra tu ver, não tava liberto não. Depois eu falei pra ele orar pra ele se libertar, porque ele não era liberto. Depois eu falei tudinho lá, né? Que Deus me revelou do pastor dele. Deus me revelou do pastor. Eu tenho a foto dele aqui ainda, né? Depois eu vou mostrar aqui. Postei lá, né? Queria vir aqui em casa, ele queria vir aqui em casa, mas Deus não permitiu que ele viesse aqui. Deus não deixou ele vir aqui. Deus não deixou. Beleza. Tive outra experiência também na porta da igreja. Eu tava na porta da igreja, porteiro, né? Tem um ditado que fala que porteiro morreu pisado. Uma vez eu tava na porta da igreja de porteiro, meu, tava orando, eu acho.
orando lá, não, o ministério tava louvando a Deus, né? Do nada vi um cara endemoniado na porta, eu nem vi, meu irmão. Eu tava em pé, andando pra lá e pra cá, assim, sabe, andando, falando com Deus, do nada. Só deu tempo de olhar, quando eu olhei assim pra trás, eu vi um cara assim, de casaco todo sujo, velho. Casaco todo sujo. Levantou a mão pro alto e entrou dentro da igreja. Quando eu olhei, era um bicho cheio de demônio. Tomei-lhe um susto, quase morri, filho, dentro da igreja. Primeira experiência, pra tu ver. Mas eu repreendi, fiquei repreendendo. Ele falou língua lá, ficou falando em língua lá. Esse cara, ele mora por aqui. Ele mora por aqui, por perto da redondeza. Ficou falando em língua, que o inimigo ele fala em língua, né? Aí é complicado. Depois que ele falou as coisas lá, o pastor só observando. Beleza, quando ele foi chegar perto de mim pra pegar na minha mão, aí Deus me deu discernimento, né? Aí eu falei, o Senhor te repreenda, Satanás. Ele pegou e fez assim, ó. Olhou assim pra mim assim, ó. O inimigo. Aí, opa, ele sabe. Deus deu discernimento pra ele. Ele ficou doido, queria chegar perto de mim. Aí o pastor levantou lá, eu fui lá falar com ele, ele foi embora. Primeira experiência que eu tive. Depois da minha segunda experiência, fui lá na minha tia, lá em Maricá, lá em Noã. Que eu andei todinho, Deus me mostrou o que ia acontecer, né? Quando eu fiquei lá no domingo, saímos de noite, quando eu comecei a falar de Deus pra ela, né? Falar das coisas lá, né? Dos espiritismos e tal, né? Os falsos profetas. Que o povo engana, o povo não tem doutrina, não tem oração, santidade e tal. E aí, meu irmão, quando ela começou a falar um negócio lá que eu falei que Deus é santo, 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 que os feiticeiros não herdaram o reino de Deus, eu falei que os feiticeiros eram macumbeiros. Beleza. Só foi eu falar isso. Quando eu falei isso é da minha experiência.